O Senhor, Ele tem sonhos e promessas a nosso respeito, e nós podemos ver isso lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus nos lembra: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Isso é uma promessa, amém? Deus tem planos incríveis para cada um de nós, planos de prosperidade, planos de um futuro e uma recompensa. O Senhor, Ele continua dando sonhos aos seus filhos. Fala assim comigo: Deus nos dá sonhos. Vamos lá. Deus nos dá sonhos. E quando Deus coloca o nosso coração, quando Deus coloca um sonho no nosso coração, não é apenas uma simples ideia. Sabe, era uma época aqui na igreja que a intercessão, ela parecia ser o ministério de revelação de sonhos. Todas as semanas alguém mandava um sonho, todas as semanas o pessoal perguntava pra gente: eu tive um sonho. E a gente já vinha meio que na segunda, fala: me conte, me fale mais sobre isso. Eu sonhei com um animal que tinha o pescoço de um elefante, uma cabeça de peixe, um corpo de tartaruga, e batia as asas, não possuía pernas, e cuspia fogo. O que isso significa? Eu não estou falando desse tipo de sonho, eu estou falando sobre desejos e anseios, não sobre a feijoada que você comeu e de repente gerou um mal-estar. Eu vou falar sobre o que são os sonhos de Deus e como o Senhor gera esses sonhos. Mas a gente precisa desmistificar um pouquinho isso, entender que nem tudo que a gente pensa, nem tudo que a gente vê, vem de Deus, amém? E nem tudo que a gente sente paz no nosso coração, através de um sonho, também vem da parte de Deus. Nós precisamos olhar para o Senhor e saber que Ele nos direciona. O sonho, ele gera algumas coisas no nosso coração. O sonho, ele não é somente o resultado final, mas um processo a ser percorrido. Nós não podemos olhar para os sonhos de Deus e nos sentirmos satisfeitos com uma promessa que foi lançada. Palavras não voltam vazias, é o que a palavra de Deus nos diz, mas essas palavras precisam se cumprir através de um processo, através da realização de um percurso que precisa ser percorrido. Quando Deus coloca um sonho no nosso coração, não é simplesmente uma ideia. Ele não diz algo simples: ó, tá aí, vamos ver o que isso acontece, o que isso gera no seu coração. O sonho é como se Deus nos transportasse para o futuro, permitindo que nós pudéssemos ver aquilo que Ele já tem preparado para nós. É como se nós fôssemos transladados para um outro local, onde Ele mostra tudo aquilo que vai acontecer. É como se nós olhássemos para o futuro e já tivéssemos a certeza de um resultado. É como se nós recebêssemos um spoiler do filme. Quem não gosta de spoiler? Sabe, hoje com acesso à internet é muito fácil a gente saber de tudo. E às vezes a gente tem que cuidar com os shorts, os reels, o que nós estamos assistindo, porque de repente lançou um filme e já tem alguém que vai lá e coloca uma informação. E às vezes o Senhor, Ele entrega um sonho dessa forma. Ele fala: está aqui o resultado final. O que você vai fazer com isso? Muitas pessoas se sentem satisfeitas, plenas, completas, e estagnam as suas vidas, ficam acomodadas com o sonho que o Senhor deu. Mas do sonho à realização existe um processo, existe um caminho a ser percorrido. Ele coloca em nossos corações um sabor suave, um aroma leve da sua promessa. Não é o resultado final o sonho, ele é somente um doce. O Senhor permite que nós colocamos no nosso paladar, nos nossos lábios, somente um pouquinho daquilo que Ele ainda vai fazer durante todo um processo. É como se fosse um convite para seguir em frente, dizendo: há muito mais. Amém? Sabe quando você faz um jejum? Então você faz lá um jejum de 30 dias sem açúcar, sem chocolate. Acho que o chocolate pega a maioria das pessoas, né? Ou um café. E passa um dia, passa 2 dias, passam 5 dias, passa 10 dias. Chega no 21º dia, você já está com a barra de chocolate no bolso. Já não são tabletes, ela já derreteu e virou uma única coisa, totalmente sem forma no teu bolso. Você fica olhando para o relógio e faz uma contagem mais eufórica do que a contagem do ano novo. 10, 9, 8... Alguém está de jejum de doce aí? Alguém já passou por isso? E você fica esperando por aquilo, você faz um jejum de carne, você faz um jejum de trigo, cara, você fica ansioso para poder provar aquilo. É isso que o Senhor faz através dos sonhos. Ele coloca somente um docinho, Ele coloca somente um petisco nos nossos lábios. Ele nos mostra que nós um dia vamos chegar lá, mas Ele faz uma breve
degustação daquilo que um dia vai acontecer nas nossas vidas, se nós cumprirmos com alguns princípios, se nós permanecermos, se de fato nós continuarmos, nós chegaremos lá. Porque, como eu disse aqui no início, o cemitério está cheio de pessoas que tinham sonhos, projetos, palavras da parte de Deus, mas estão enterrados, inertes, não voltarão, porque algo aconteceu de errado no meio do percurso, no meio do trajeto, ou o percurso e o trajeto não foi percorrido. O processo de um sonho, lembre-se, o sonho não é o fim de tudo. Fala assim comigo, o sonho não é o fim de tudo. Ele é o destino, mas o caminho até lá precisa ser percorrido. Lembre disso, do sonho à realização ainda existe um processo. Do que o Senhor nos mostra, daquilo que nós estamos vendo, do vislumbre, do sabor nos nossos lábios, a pequena degustação que o Senhor nos dá, Ele ainda fala, mas há um processo, há um percurso a ser percorrido. Então, se você tem sonhado e por algum motivo você tem desistido desses sonhos, eu quero te convidar nessa noite a voltar para o caminho, a estabelecer novamente um trajeto, a recalcular a rota do seu GPS, porque ter o sonho e de fato ele ser concretizado na sua vida, é necessário um processo, é necessário um trajeto. E eu também quero convidar você a sonhar nessa noite, a sair, assim como eu, de uma zona de conforto, uma comodidade, olhar para aquilo que o Senhor fez no passado e obviamente, talvez você veja que hoje você está melhor que ontem, mas amanhã você pode estar melhor do que hoje. Sonhar novamente com um casamento de sucesso, talvez não um casamento perfeito, mas eu quero lhe garantir que o seu casamento, ele pode estar melhor do que está hoje. Nada está tão bom que não possa melhorar. Já dizia o Tiririca, pior que está não fica. Mas eu quero dizer, aquilo que está bom pode se tornar ainda melhor, amém? Basta nós unirmos o nosso sonho com o sonho de Deus. É da vontade de Deus casamentos saudáveis, prósperos e frutíferos, sim ou não? Então Deus já está entregando um sonho. E por que você já não sonha mais com isso? Porque talvez você já tenha desistido ou esteja confortável com aquilo que Ele está fazendo na sua casa, diante da paternidade, diante da sua empresa, diante do seu meio profissional. Você já se acomodou, o Senhor já te tirou do montouro, o Senhor já te colocou no lugar de destaque. Mas será que se você sonhar com coisas maiores, o Senhor também não tem um sonho para que você seja uma influência, seja um exemplo, seja um embaixador em outros lugares? Eu lembro que eu sonhava em me tornar um coordenador, um gestor. Eu tinha uma ambição em me tornar uma pessoa de destaque, não somente para se tornar um profissional melhor, mas para gerar influência na empresa que eu trabalhava. E meu irmão, em pouco tempo, orando e clamando ao Senhor, surgiu uma vaga que não existia. Houve uma demissão que era improvável de acontecer. Logo, o meu sonho se juntou com o sonho de Deus. Logo, a oportunidade que o Senhor me dá naquela empresa, eu tenho a autonomia de poder pregar a palavra lá dentro, de poder fazer uma gestão com os colaboradores que estavam abaixo da minha função. Então, de repente, o meu sonho se cruza com os sonhos de Deus, e a vontade de Deus começa a se manifestar. Deus nos leva a lugares no futuro para que a gente possa permanecer com essa convicção. Deus nos dá essa doce degustação e esse aroma diante dos nossos narizes, para que quando a gente estiver diante de alguma situação de desconforto, de pecado, de traição, de pornografia, a gente possa olhar para aquilo ali e falar, eu sinto o cheiro de um sonho, eu sinto nos meus lábios o sabor de uma promessa que o Senhor fez a meu respeito. Eu não posso me deixar seduzir, eu não posso cair, eu não posso fraquejar nesse momento, porque eu sinto o cheiro de algo maior, eu sinto o sabor de um sonho, e eu preciso continuar com a guarda alta e perseverante rumo a isso que o Senhor tem me prometido, amém? A inspiração para prosseguir, é isso que o sonho faz conosco, nos gera essa inspiração para que nós possamos continuar. E meu irmão, se você não sonha, você está sobrevivendo, sendo guiado de um lado para o outro. Qualquer coisa que vir para você está bom. Agora, a partir do momento que eu sonho, aí eu tenho vida, porque eu estou ativo, estou correndo, estou percorrendo, estou eufórico, ansioso para conquistar aquilo que o Senhor tem falado e tem proposto para a minha vida.
Deus nos dá um sonho como uma inspiração, um fôlego para seguir em frente. É como nós pudéssemos ver o final da história. E tem uma frase do JB de Carvalho que diz assim: olhei para o futuro, gostei do que vi e estou correndo para lá. Olhei para o futuro, gostei do que vi e estou correndo para lá. E no nosso contexto eu fiz uma pequena alteração e queria que você repetisse comigo. Fala assim: eu vi os sonhos de Deus, gostei do que vi e estou correndo para lá. Mais uma vez, eu vi os sonhos de Deus, eu gostei do que vi e eu estou correndo para lá. Agora de verdade, mais forte: eu vi os sonhos de Deus, eu gostei do que eu vi e eu estou correndo para lá. Quando nós olhamos para aquilo que o Senhor está nos mostrando, quando nós vemos os sonhos de Deus, meu irmão, nós prosseguimos rumo àquilo, nós vamos adiante. Não importa se tenha tempestade, não importa se tenha leões, não importa se tenham gigantes, nós olhamos para o sonho, sentimos o doce aroma, sentimos a degustação nos nossos lábios e nós vamos adiante. Se nós sonhamos com um casamento melhor, independente do que aconteça, independente das dificuldades, das mentiras, acusações, difamações que sejam levantadas, nós permanecemos, porque nós estamos olhando para um sonho, independente daquilo que aconteça. Se você faliu 1, 2, 3 vezes, meu irmão, se o Senhor te deu um sonho, se o Senhor sonha com empresários tementes à sua palavra, empresários tementes, aonde implantarão o reino de Deus no meio corporativo, através das finanças, sendo provedores, sendo pessoas prósperas, meu irmão, independente do que aconteça, nós continuamos olhando para o sonho, sentindo o aroma e a degustação nos nossos lábios, amém? Porém, algo que nós precisamos saber é: como que um sonho, ele é de Deus? Como que o sonho é de Deus? Sabe, eu ouço muitas pessoas dizerem assim: mas eu sinto paz no meu coração, eu tenho uma convicção eterna, uma convicção interna, e eu sinto que isso é de Deus. Por acaso, você já parou para pensar que talvez você esteja sentindo algo errado? Você já parou para pensar que talvez você está sentindo os seus sentimentos, as suas emoções, a sua carência? Eu vou usar um exemplo, tanto quanto delicado, mas necessário. Aconselhando casais, em determinado momento, fomos conversar com uma irmã e um irmão. E eles estavam se conhecendo, começaram a namorar, estavam querendo estabelecer um casamento, um matrimônio, e vieram conversar conosco, contar um pouquinho da história deles. E eles contando a história deles, o rapaz, ele já havia sido casado. Ele casou na igreja, ele vinha de outros 2 ou 3 relacionamentos, casamentos. O motivo desses casamentos não eram casamentos que respaldavam para um novo casamento, o que nós vemos em Mateus 19, acerca do adultério. A separação se deu por causa de discussões, de falta de conexão, justificativa fútil para uma separação e o que significa a aliança do casamento. Enquanto eu explicava para eles o que era uma aliança, o que era respaldado pela palavra, e eu chegava naquele momento delicado dizendo: eu não farei o casamento de vocês, a moça bateu no peito e falou assim: mas eu sinto paz no meu coração. Eu falei: a tua paz não significa nada diante do que as escrituras dizem. Sabe, ela tinha um sonho em se casar, ela tinha esse desejo no seu coração, mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que os sonhos de Deus, eles não irão contra a sua própria palavra. Então, para nós sabermos se um sonho ele é de Deus, nós precisamos olhar para as escrituras, nós precisamos entender que nós não somos a exceção da exceção da exceção da exceção, e que somente por nossa causa o Senhor vai contra o que a sua palavra diz, e que para os outros não pode, mas para nós é possível. Falando sobre esse relacionamento, acerca do adultério, nós precisamos entender que o Senhor, Ele é amor, amém? Mas Ele também é justiça, porque Jesus não foi a exceção da justiça de Deus nessa terra. Jesus morreu por amor, sim, mas porque o Senhor, Deus, o seu Pai, precisou exercer justiça sobre a vida do seu próprio Filho. Porque eu seria uma exceção, porque o meu sonho seria uma exceção que iria contradizer o que a palavra dele mesmo diz. Está fazendo sentido?
O segundo ponto é, o sonho de Deus, ele é para uma geração, para um bem maior, além da nossa própria satisfação, do nosso ego. Nós não podemos ser ambiciosos e sonhar com coisas que tocarão somente a nossa vida. O dom, a unção, ela é para um propósito. O Senhor não toca os teus filhos, o Senhor não dá poder, o Senhor não opera milagres para que isso fique estagnado em uma única pessoa, mas para que isso perpetue de geração em geração, para que outras pessoas também possam ser tocadas através disso. E nós vemos isso acontecendo através de uma personagem. Essa personagem se chama Ana. No Antigo Testamento, a história conta-se uma história sobre a vida de Ana. Ana não podia ter filhos, ela era chacotada entre todos que estavam ao seu redor. Uma mulher que era estéril. Naquele tempo ela era julgada, ela era difamada, talvez recebia acusações sobre pecado. Em determinado momento ela está no templo oferecendo sacrifícios e orando ao Senhor. Ela coloca os seus sonhos diante do altar de Deus. Ela fala: Senhor, eu preciso de um filho, eu quero um filho, eu desejo. Ela coloca o sonho diante do altar. Mas não era um sonho egocêntrico, um sonho egoísta, porque ela fala: Senhor, se me der um filho, eu entrego ele a ti. Talvez você se pergunte, mas o que o Senhor faria com um filho? E do outro lado da história, há um sacerdote que não advertiu os seus filhos, onde os seus filhos trabalhavam no tabernáculo. Aqueles que deveriam ser sucessores daquilo que ele fazia eram corruptos, não eram tementes mais ao Senhor, eram hereges. E de repente o Senhor olha para aquela situação, e o Senhor tem o desejo e o sonho de entregar um profeta, um sacerdote para aquela geração. E do outro lado nós temos Ana entregando o seu sonho de ter um filho que seria consagrado ao Senhor. E do outro lado o Senhor falando: eu tenho o sonho, o desejo de abençoar uma nação. Nós vemos que o sonho de Ana não era um sonho egocêntrico. O sacerdote olha para Ana, ele acha que ela está embriagada, ele acha que ela está tomada de vinho, ele tira um sarro. E a palavra do Senhor vem para Ana e fala: nessa mesma época, daqui a alguns anos você vai estar grávida. O Senhor irá te entregar um filho. E não somente ela deu à luz a Samuel, mas o texto diz que passado algum tempo ela gerou outros filhos. Samuel foi o primeiro sonho, um sonho que foi entregue ao Senhor, para que se cumprisse o sonho do Senhor para uma geração. Ou seja, os teus sonhos, eles precisam trocar gerações. Samuel era fruto do sonho de uma única pessoa, mas do sonho para trocar gerações. Estão me entendendo? O teu sonho não pode ser egocêntrico, não é somente para a sua vida, para a sua casa. O teu sonho precisa tocar pessoas, o teu sonho precisa ter um propósito maior do que a sua própria vida. O sonho de empreender não é somente para olhar para uma empresa próspera, para a sua conta bancária no azul, para grandes investimentos. É o propósito por trás desse sonho. O seu casamento não é somente para gerar satisfação, para somente suprir as suas necessidades emocionais e biológicas, mas para que pessoas possam olhar para um casamento saudável em meio a uma geração corrupta e possam se espelhar e parar de buscar maus conselhos, mas tenham um exemplo, um espelho para buscar conselhos bons. Amém? Então, primeiro, os nossos sonhos precisam ir de encontro e não ir contra a palavra de Deus. Segundo, os sonhos de Deus, eles não podem ser sonhos egocêntricos, mas sonhos que tocam outras pessoas. Se é algo que você pode fazer sozinho, provavelmente também não é de Deus. Se é algo que você pode fazer por conta própria, não é de Deus. Sabe por quê? Se torna muito fácil. Se nós tivermos o controle dessas coisas nas nossas mãos, meu irmão, aonde está a glória de Deus? Aonde está o agir do sobrenatural? Quantas pessoas se corrompem com a força do seu próprio braço? A palavra de Deus diz: maldito é o homem que confia nele e faz dele o seu braço forte. Se nós olhamos somente para a nossa capacidade física, aonde está a participação de Deus? Quantas pessoas retêm a honra, a glória que deveria ser entregue ao Senhor, porque elas confiam no seu próprio braço? Se você pode começar, manter e concluir por conta própria, aonde está a glória de Deus? Há um limite aonde nós entregamos o controle das nossas vidas ao Senhor. Há um momento onde nós entregamos as rédeas e falamos: Senhor, agora é contigo.
mas é como se fosse uma via de mão dupla, onde eu vou e o Senhor vem vindo de encontro. À medida que eu me debruço em buscá-lo, Ele tem alegria em se apresentar e se manifestar, se revelar aos teus filhos. Os sonhos de Deus sempre serão maiores do que os nossos, do que nós mesmos. Um personagem que ilustra esse momento é Moisés. Quem era Moisés na fila do pão, meu irmão? Quem era Moisés para ter toda a autoridade, poder, para poder conduzir toda uma nação, a libertação? Moisés era o único homem. Moisés não tinha tanta influência. E é aí que se esconde os milagres e os mistérios do Senhor. Se você pode começar, manter e concluir, meu irmão, talvez não seja um sonho de Deus, talvez seja algo que você deseja fazer. Mas se for assim como Moisés, onde ele não tinha controle sobre a situação, ele não tinha controle sobre a sua própria capacidade, ele não podia fazer aquilo que foi feito. Milagres, pragas, unção, tudo isso vinha da parte de Deus. Ou seja, Moisés não tinha controle sobre essas coisas. E o quarto ponto para a gente poder analisar se um sonho realmente é de Deus, é o que Deus diz a respeito desse sonho. Será que é um sonho de Deus, ou será que é um meu sonho? Será que é o propósito e a vontade do Senhor, ou será que é o desejo do meu coração? Algo óbvio e muito simples, sabe o que é? Ore, peça a Deus para revelar os seus sonhos. Nós vemos isso lá em Tiago, capítulo 1, no versículo 5. A palavra de Deus diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Sabe por quê? Deus não nos mostra algo que Ele não queira que nós entendamos. Se o sonho vem dEle, já vem com um manual completo, para que possa ser realizado. Porque o Senhor vai te entregar um sonho abstrato e não vai trazer uma revelação, um direcionamento, um manual de como agir diante daquilo que Ele te revelou. Qual que é o sentido? Nós vemos que o Senhor tem prazer em se revelar àqueles que o buscam. O Senhor tem prazer em que a sua palavra se cumpra nas nossas vidas. E por que o Senhor vai nos entregar uma visão, um sonho, nos mostrar uma bandeja, uma mesa farta, e não vai nos explicar, não vai nos direcionar e revelar qual que é o propósito por trás daquilo? Quando eu converso com alguns irmãos, eles falam: o Senhor, Ele colocou um sonho no meu coração, e Ele quer que eu abra o meu negócio, só que eu não sei o que eu faço. E ele vem conversar comigo. Aí eu olho e falo: e aí? Ele: pastor, eu quero saber o que eu faço. Eu falei: esse sonho vem de Deus? Sim. Então Deus vai te revelar. Amém? Senhor, revela em nome de Jesus. Deus abençoe. Próximo. Não estou sendo arrogante, estou sendo muito prático, porque é isso que a palavra de Deus diz. Se o Senhor, Ele te dá uma visão, meu irmão, Ele vai te mostrar como chegar nessa visão. Se o Senhor te mostra uma linha de chegada, Ele vai te mostrar o caminho que deve ser percorrido. Porque o Senhor vai entregar algo e não vai revelar a você. Eu não sei se eu devo me relacionar, me casar com aquela pessoa. Ah, pastor, estou tão confuso. O que você acha? O que eu acho? O que Deus acha sobre isso? Ah, Ele não falou nada. Falei: se o Senhor está em silêncio, você precisa buscar para que Ele se revele. Ah, mas eu tenho paz no meu coração. Meu irmão, minha irmã, a paz no seu coração pode ser os seus sentimentos, suas emoções que estão alvoroçados. O Senhor tem prazer em se revelar àqueles que o buscam. Amém? Amém? Se o sonho é de Deus, Ele vai mostrar se realmente é dele. Se não é, Ele vai mostrar que também não é. O nosso Deus não é um Deus de confusão. Ele não é um Deus de mentira. O nosso Senhor é um Senhor de verdade. Ele orienta os seus filhos a dizer sim, sim, não, não. E eu acredito que da mesma forma o Senhor nos orienta, se é sim ou se é não. Talvez nós só não tenhamos buscado o suficiente para ouvir a sua voz. Talvez falte intimidade para nós conhecermos a voz do nosso pastor. Sabe a brincadeira de esconde-esconde que nós fazemos com os nossos filhos? Aqueles que são pais sabem muito bem o que eu estou dizendo. Quando o filho tem 1, 2 anos, você se esconde e deixa os pés para fora,
você coloca somente uma blusa, um lençol sobre a sua cabeça, faz alguns barulhos, e conforme o filho vai crescendo, você vai dificultando um pouquinho mais a brincadeira. E não é porque você é um pai mau, mas é porque você quer que o seu filho se esforce um pouquinho mais em te buscar. E assim também é com o Senhor. Não é que o Senhor é mau, mas com o passar do tempo, Ele olha e fala, você já está grandinho o suficiente, eu acho que você consegue me buscar mais. E à medida que você se esforça para buscar mais ao Senhor, Ele se revela numa proporção diferente. Oséias 3,4 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Sempre haverá uma porção a mais, para o Senhor poder se revelar a nós, amém? O nosso Deus é um Deus de verdades e de certezas, de convicções fortes. Então, meu irmão, a dúvida não convém dele. Se o Senhor não falou, talvez nós precisamos buscar um pouquinho mais, para o sim ou para o não. Do sonho à realização são vias de mão dupla. Nós precisamos entender que à medida que nós o buscamos, é à medida que ele se revela. À medida que nós nos entregamos ao processo e buscamos a vontade dele, ele também se revela a nós mais e mais. Há algum tempo eu falei para os meus filhos, eu falei bem assim, vocês precisam começar a fazer uma preparação física. Vocês querem competir, vocês querem avançar no esporte, e eu preciso que vocês se esforcem mais. E eu posso ajudar vocês, até um limite eu consigo ajudar vocês. Com o meu pouco de conhecimento, eu acho que vocês conseguem avançar até um limite. E eles falaram, beleza pai, eu topo. E eu falei assim, mas vai ser diferente. À medida que vocês se interessarem, é a medida que eu vou ajudar vocês. Cadê o Caio? Correu, né? E já faz um mês que eles não têm se esforçado. Mas eu acredito que o Senhor vai tocar no coração dele, vai gerar um constrangimento. E eles vão entender que à medida que eles vêm de encontro, eu posso ir também de encontro e oferecer algo para eles. E todas as vezes que eu monto o meu tatame, que eu coloco os meus pesos sobre aquele tatame e começo a treinar, eu azucrino eles. Eu falo, Caio, traz um pouco de água. Cauã, cadê o meu fone? E agora eu estou entregando aqui o bizu e eles já vão descobrir como é que é. Eu falo, cadê tua mãe? O que vocês estão fazendo? E ao mesmo tempo que eu estou treinando, fazendo a minha preparação física, eles têm que ficar me rodeando, porque eu quero gerar essa vontade, esse desejo no coração deles. Ou seja, a mesma via de mão dupla que o Senhor faz com os nossos sonhos, é isso que eu estou tentando ativar nos meus filhos também. À medida que você busca os sonhos, o Senhor vai se aproximando. É como se Ele viesse de encontro. Sonhar, nós precisamos... Aqueles que sonham somente são aqueles que estão vivos. E quando eu preparava a palavra, eu falei, eu estou morto em algumas áreas. Eu estou somente sobrevivendo, sendo levado de um lado para o outro. Eu estou somente sendo guiado pela maré. Porque eu já tinha parado de sonhar. Eu estava satisfeito, confortável. Porque eu olhava para o passado e falava, poxa, o Senhor já foi bom, eu estou muito melhor. Mas o Senhor me confrontou e falou, ainda há mais. Se eu fiz no passado, eu posso fazer no futuro também. E é esse mesmo constrangimento que eu quero que o Senhor traga ao seu coração. Ainda há tempo de sonhar, amém? Ainda há tempo de ter anseio por coisas maiores no Senhor. Ainda há tempo de buscar os sonhos de Deus e ir de encontro a esses sonhos. E aí eu te pergunto, você está vivendo ou você está sobrevivendo? Porque sonhar nos mantém vivos. Se nós não sonhamos, talvez nós já estejamos mortos. Existe uma grande diferença entre viver e sobreviver. Uma grande diferença. Isaías 55:11 diz o seguinte: assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Os sonhos de Deus, eles não podem morrer. Amém? Toda palavra que é lançada, tudo aquilo que o Senhor falou a nosso respeito precisa se cumprir. Não pode, não deve e não irá ser enterrado em um cemitério, amém? Assim acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Quantas pessoas têm deixado de lado isso? Tudo aquilo que o Senhor tem falado, tudo aquilo que Ele tem gerado e despertado no seu coração.
E eu quero declarar nessa noite, os sonhos de Deus a seu respeito, eles não vão morrer, amém? Os sonhos de Deus a seu respeito não vão morrer, amém? Essa via de mão dupla precisa ser percorrida e nós vamos percorrer juntos, seja como filhos, como indivíduos, seja como igreja, nós vamos percorrer esse caminho. Essa via de mão dupla precisa sim ser percorrida, e à medida que nós vamos avançando, os sonhos de Deus vão se tornando realidade, o Senhor vai entregando uma porção maior. É como se após aquele jejum, após somente aquele doce nos nossos lábios, durante aquele processo, à medida que nós vamos avançando, o doce vai ficando mais forte, o sabor vai ficando cada vez mais palatável, nós vamos nos aproximando e o cheiro começa a ficar cada vez mais forte, e nós temos a convicção que nós estamos nos aproximando e cumprindo a vontade de Deus e alcançando os seus sonhos. Sabe, existem sonhos que só precisam ser colocados em práticas, sonhos que nós encontramos no Senhor, que estão nas suas escrituras. Quantos aqui não sonham com a salvação de amigos, de familiares, o irmão, o seu pai, a sua mãe? Sonhamos com a libertação ou um toque do evangelho sobre a vida deles, sim ou não? Você sonha com pessoas que estão ao seu redor, e olha o que a palavra de Deus diz, em 1 Timóteo 2,3, Deus, o nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Só que vamos lá, aqui tem um sonho de Deus, e aqui tem o meu sonho, em que essas pessoas sejam tocadas. Só que onde está a minha participação? Talvez você já tenha ouvido a frase, correr atrás dos seus sonhos. Você já ouviu isso? Por que correr atrás dos teus sonhos? Porque é necessário uma ação. Não é possível sonhar e ficar na inércia, estagnados. Precisa haver uma cooperação da minha parte com a vontade de Deus que já está estabelecida. Você sonha que os seus familiares sejam salvos, sim ou não? Você tem pregado a palavra para eles? Você tem sido um exemplo em meio aos seus amigos e familiares? Como que você tem agido nas oportunidades que o Senhor te coloca em meio a eles? Será que você fica somente no campo espiritual? Será que você ora em pensamento? Será que você ora e fala, Senhor, se o Senhor pegasse eles, o Senhor está falando, você precisa tocá-los. Você precisa ser o Cristo concreto nessa terra, o cristão. Você precisa ser o testemunho vivo, a carta viva. São as suas marcas que precisam ser mostradas nesse momento, para que aí sim ele possa ter um encontro comigo. Do sonho à realização pede uma ação. Talvez você sonhe com a transformação de uma comunidade, você olha para uma nação, você olha para algum local que precisa ser tocado. Uma pessoa sonha em ver a sua comunidade, sua cidade, a nação transformada. E olha o que o Senhor diz em Mateus 5,14: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Quem é a luz? É Jesus? Sim, também. Mas aqui diz que nós somos a luz que precisa brilhar em meio a uma nação, em meio a uma comunidade, em meio ao ambiente. Do sonho à realização pede um processo, uma ação, e correr atrás dos sonhos compete a mim e a você, dar os passos dia após dia. Você pode buscar uma realização, ter um sonho acadêmico, isso é muito válido. Uma pessoa sonha em completar a educação, obter um diploma, se destacar em meio aos estudos, e olha o que diz Provérbios 2,6, pois o Senhor dá sabedoria, e da sua boca procede o conhecimento e o entendimento. O Senhor dá sabedoria, mas precisa buscar, meu irmão. Você precisa se matricular numa academia, numa academia também, né? Você precisa se matricular em uma faculdade. Você precisa colocar em prática a ação, porque, meu irmão, não vai cair um diploma dos céus. Você não vai ser reconhecido simplesmente por ter um sonho, mas por colocar em prática e alcançar esse sonho. Quantos creem que o Senhor nos dá saúde? Que o Senhor cuida das nossas vidas? Que o Senhor deseja que tenhamos disposição e saúde para prosseguir essa longa jornada? Quantos ainda tomam refrigerante? Quantos ainda não têm 6, 7, 8 horas de sono? Quantos não praticam nenhum exercício físico? Espera aí, o Senhor, Ele cuida da minha saúde, mas eu faço a minha parte? Eu correspondo com esse sonho?
Se você sonha em emagrecer, se você sonha ter vigor físico, se você sonha ter mais disposição, e você não fizer nada, talvez em 2026 a gente tenha a mesma conversa. Do sonho à realização é necessário colocar em prática algumas coisas, é necessário dar alguns passos, não podemos simplesmente ficar parados. Se você sonha ser um jogador de futebol, e você não jogar futebol e praticar todos os dias, você vai se tornar um jogador de futebol, sim ou não? Se você sonha em emagrecer, e você não fizer exercício físico, e não se matricular numa academia, você vai conseguir, sim ou não? É quase que impossível. Do sonho à realização, exige uma ação. Aqueles que prometeram começar uma dieta e se matricular numa academia em 2025, meu irmão, hoje já é dia 5, as academias já estavam abertas na semana passada. Pela Smart Fit você faz o cadastro online. E depois que você fizer a matrícula, você me marca lá que eu quero dar um repost. Amém? Se você sonha com essas coisas, porque o Senhor sonha sobre a sua saúde, sobre a sua disposição e sobre o seu vigor, para que você tenha disposição em alcançar o propósito, a vontade, cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, meu irmão, você precisa fazer algo, você precisa se movimentar. E eu quero concluir com algo. 2025 é um ano de oportunidades, onde o Senhor vai nos trazer novos sonhos, amém? E o Senhor vai restaurar sonhos que por algum motivo estavam enterrados e ficaram apagados no passado. O Senhor vai trazer isso a nós, porque nós estamos vivos. E só quem não está vivo é quem não sonha, ou aquele que não sonha já está morto. E o Senhor vai reavivar isso nos nossos corações por esses dias. O Senhor vai renovar os nossos sonhos. Nós vamos olhar para coisas que seriam capazes de serem realizadas, e vamos ter a convicção, e ouviremos da parte de Deus dizendo: é isso, porque não é você que irá fazer, eu concretizo, à medida que você avançar, à medida que você se dedicar, à medida que você sonhar com os sonhos de Deus, esses sonhos se realizarão na sua e na minha vida. Não desista, não permita que os sonhos de Deus sejam enterrados pela dúvida, porque o Senhor estará conosco. Sabe por que Ele gera sonhos em nós? Primeiro, e eu fecho com esses 3 pontos. O Senhor nos dá sonhos para nos motivar. O Senhor nos dá sonhos para que possamos ficar motivados. É esse vislumbre do sonho realizado lá na frente que nos enche de esperança. Todas as vezes que nós nos sentimos desanimados, nós lembraremos daquilo que o Senhor nos mostrou. Isso nos dará esperança. Nós traremos à memória aquilo que nos dá esperança. Trazer à memória o que nos dá esperança não é somente olhar para o passado, mas olhar para o futuro. Eu vi os sonhos de Deus, eu gostei do que eu vi, e é para lá que eu estou indo, amém? O Senhor também vai gerar sonhos no nosso coração, para nos fortalecer, porque durante todo o processo nós sabemos que será difícil e desafiador, mas Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Então, além de nos motivar, o Senhor também vai nos fortalecer, diante de todos os sonhos que Ele vai colocar nos nossos corações. O Senhor também nos dá sonhos para nos incentivar, para quando nós pensarmos em desistir, nós possamos nos lembrar disso e termos bom ânimo. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos motiva, e o Senhor nos incentiva através de sonhos. Como que uma pessoa que não sonha consegue viver sem motivação, desanimada, sem um incentivo, fraca, tudo é difícil, eu não vou conseguir, eu estou sozinho, isso é muito difícil. Que os nossos sonhos se tornem realidade, que nós possamos viver essa vida cheia de propósito, pessoas sonhadoras que olham para os céus e dizem amém para aquilo que o Senhor está mostrando, pessoas que têm intimidade em buscar e ouvir a voz de Deus, acerca daquilo que elas têm também como um desejo, sonhos próprios, mas sonhos que vêm da parte de Deus. O Senhor nos incentiva a levantar e seguir em frente, a ver os sonhos que Ele tem para nós se tornarem apalpáveis. Meu irmão, não pode ser somente algo abstrato, distante, somente uma folia diante dos nossos olhos,
mas algo concreto, algo real. É assim que nós precisamos olhar para os sonhos de Deus, através da fé, uma convicção que tudo irá se concretizar, porque é o próprio Senhor que está despertando isso no nosso coração. O futuro que Deus planejou para nós está cheio de promessas, e a cada passo que nós damos com Ele é um passo em direção à vitória. Deus está conosco, e o melhor dos seus sonhos ainda está por vir, amém? Eu quero te convidar a fechar os olhos por um instante.